Talvez o tema de hoje seja um pouco mais sensível do que o habitual. Mas eu vou pedir para você ficar comigo do começo ao fim desse vídeo, porque talvez eu possa ajudar você se você estiver passando por algum tipo de dificuldade. Ou talvez você possa ter mais forças e recursos para ajudar as pessoas que estão à sua volta que estão passando por esse tipo de problema. Se você não me conhece, eu sou Eric Pereira, eu sou treinador mental, hipnoterapeuta e eu ajudo pessoas a encontrarem respostas para suas feridas emocionais, para de alguma forma elas irem se resolvendo para terem uma vida melhor. Então, se você ainda não me segue, ativa o sininho, porque esse vídeo vai ser importante para muitas pessoas. Eu espero que para você. Ao longo de 28 anos, eu já recebi pessoas com os problemas mais diversos. Eu precisaria de um vídeo para contar. Ansiedade, depressão, parar de fumar, vícios em droga, pessoas que usam cracks, empresários com muitos problemas, pessoas inseguras, professores com medo de falar em público, militares, policiais, todo tipo de pessoa com os problemas que vocês nem podem imaginar. Pessoas que foram abusadas, pessoas que estavam no meio do abuso, entre uma sessão e outra ainda eram abusadas, pessoas que conviviam com um ou dois narcisistas, pessoas humilhadas, torturadas, enfim. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é que muitas vezes nós temos dores silenciosas e exatamente ontem, eu tive uma conversa com uma pessoa da minha própria família, que eu não vou expor aqui agora, que me revelou uma dor altamente silenciosa. Imagina uma pessoa que está sempre contando piadas, sempre rindo, e que as pessoas gostam de estar com ela porque ela é divertidíssima. Às vezes essa pessoa está passando por uma situação que você não se dá conta. E a risada, a piada, a brincadeira, talvez a pessoa que demonstra demais ajudar todo mundo, ela é que mais precisa de ajuda, às vezes ela está em sofrimento. Mas eu costumo dizer que nós estamos tão ocupados vivendo as nossas próprias vidas e não tem nada de errado com isso. Eu adoro viver minha própria vida e gosto que cada um viva a sua. Mas eu tenho pensado, às vezes é importante que a gente possa olhar ao nosso redor de uma forma simples. Não quero que você se torne um investigador terapêutico, um solucionador de caos, porque você já tem os seus caos para resolver. Mas às vezes nós precisamos olhar para as pessoas que estão gritando socorro e elas não sabem o que fazer. Às vezes é mais nítido, a pessoa não quer sair do quarto, não quer arrumar um emprego, tem comportamentos que visivelmente nós olhamos e dizemos, isso não é comum. Claro que os julgadores olham e dizem, é um vagabundo, é uma vagabunda, não quer nada com a vida, só... Mas às vezes a pessoa nem sabe qual é o caminho. Nós tiramos muito por nós, pelo nosso conhecimento, pelos recursos internos que todos temos, mas alguns têm despertos mais do que outros. Então eu posso olhar para os recursos que eu tenho, com esse poder de comunicação que eu acredito que eu tenho, com essa forma que eu tenho de ser, e eu começo a entender que as pessoas são mais ou menos assim, mas elas não são. A maior parte das pessoas, elas estão em sofrimento, elas olham um problema como um gigante incrível, um muro tão alto que elas mal conseguem suportar. Elas olham para a vida e sentem uma dor, e aí elas se anestesiam, rindo e brincando, ou comendo demais, ou falando da vida das outras pessoas, ou no telemóvel o tempo inteiro, ou vendo séries uma atrás da outra, e esse ele nunca para. É muito fácil nós olharmos para as pessoas e julgarmos ela, é fácil para mim e para você, e falarmos que essas pessoas, elas não querem melhorar, elas não querem ir para um outro nível, que elas já têm uma idade que já deveriam estar em sei lá onde. E talvez
o que essas pessoas precisam é de alguém que pergunte: como é que eu posso ajudar? Mas não se assuste se elas disserem: eu não preciso de ajuda. 2, se elas ouvirem você e falarem: ah, obrigado, e não fizerem absolutamente nada, porque às vezes elas não têm... O problema é tão profundo que elas não têm como sair. Ô Eric, mas então me responde, eu vou responder. Como é que nós ajudamos alguém que não quer ser ajudado? Não é que a pessoa não quer ser ajudada, é que o orgulho dela é muito grande, é porque ela acha que não precisa de ajuda, é porque ela não consegue ter uma visão que você tem sobre o mundo, ela nem consegue ver a chance, porque a limitação dela é que um palmo do nariz, então ela só vê até aqui. Eu brinco que é até a página 10, então até a página 10 eu não consigo enxergar algo mais, eu não consigo entender que eu posso trabalhar de 8 às 18, por exemplo, e das 19 às 23 ou meia-noite eu posso estudar para sair daquela situação das 8 às 18. Tem pessoas que não sabem que podem, elas acham, porque trabalham muito, elas precisam vegetar na frente da televisão, elas são programadas para isso. Tem pessoas que acreditam que o final de semana foi feito só para descansar e que nós não podemos estudar, aprender, fazer nada, conhecer pessoas. Elas não entendem isso. E eu sei que é difícil, eu não estou te convidando para uma tarefa fácil, como inspirar e expirar. Eu estou te convidando para ficar um pouco mais atento, principalmente às pessoas que você ama, que estão ao seu redor, não só familiares, mas amigos também, e perceber que às vezes eles precisam de ajuda. E às vezes a ajuda demora, às vezes não é uma conversa, às vezes são 250 conversas, e eu não estou brincando. Às vezes não é um abraço, às vezes são 350 abraços. Às vezes não é uma dica, às vezes são 365 dicas ou 724. Eu estou exagerando para mostrar que às vezes é um percurso, mas então eu estou entendendo que eu tenho que parar a minha vida por essas pessoas? Não é isso que eu estou dizendo. Eu não paro a minha vida por pessoas, eu nem tenho tempo para isso, com os negócios que eu tenho, com os clientes que eu atendo, eu fico tanto online atendendo um cliente atrás do outro, e daqui a pouco começa o primeiro do dia, que eu não tenho tempo para isso. Mas eu tenho me dedicado há algum tempo a algumas pessoas. Olha a diferença disso. Há algum tempo a algumas pessoas. E eu tenho me dedicado há algum tempo a algumas pessoas que nem sabem como vão sair de onde estão, porque elas nem sabem para onde elas querem ir. Mas às vezes você dá um livro e descobre que a pessoa começa a ler, ou ela detesta ler. Então você envia um vídeo como esse, ou um podcast de alguém, de outra pessoa, ou de repente você pega essa pessoa e recomenda ir numa igreja, ou orar com você, ou se você é católico, rezar o terço. Eu não sei, mas o movimento pode ser feito. Aliás, eu acho que deve ser feito. Nós seríamos muito egoístas se nós passássemos pelo mundo sem ajudar absolutamente ninguém. Eu ajudo pessoas e recebo para isso, e essa é a minha profissão, essa é a minha maior habilidade. Olhar para as pessoas, identificar os problemas delas, fazer com que elas entendam e ajudá-las. E eu cobro por isso, eu vivo disso, eu escrevo livros sobre isso, eu faço programas terapêuticos voltados para isso, e as pessoas pagam para isso. Mas eu também ajudo pessoas que não pagam para isso. Eu dou livro para pessoas que não podem comprar. Eu tento fazer a minha parte, mesmo que ela seja uma parte muito pequenininha, nem é muito grande, mas é a minha parte. Mas eu tenho negligenciado, confesso, algumas pessoas, principalmente as que estão muito próximas de mim. Eu venho olhando agora e percebendo isso. Então, se eu, depois de tantos anos, começo a perceber, não é sobre anular a minha vida e viver a do outro, mas tirar algum tempo para contribuir para alguém ter uma vida melhor, você também pode fazer isso. Pode ser que às vezes você está vivendo com um colega de trabalho que o comportamento dele esteja gritando de forma silenciosa. Olha que estranho, gritando, o comportamento está gritando, mas ele está em silêncio. De repente ele está sofrendo abuso em casa. Às vezes ele está sendo chantageado por alguém. Eu tenho tantas histórias de pessoas, algumas que não estão mais entre a gente, porque não conseguiram continuar aqui. Outras que tiveram força de dizer, help, por favor,
ou que falaram é impressão sua, e eu tenho certeza que está acontecendo alguma coisa. Ah, não tá nada, tá tudo ótimo, a vida é incrível, eu acordei, eu respirei, e chegou um momento que a pessoa desabou, porque ela teve um momento dela. Mas eu sempre dizia para essas pessoas, eu tô aqui, a hora que precisar, meu amigo, me liga. Elas nunca ligaram. Até o dia que a última gota bateu e o balde transbordou e elas não aguentaram mais. Esse vídeo, ele é um alerta só para você olhar, não para o mundo inteiro, para quem você admira e para todos das redes sociais, mas talvez para as pessoas que estão ao seu lado, que convivem com você. Talvez seja a sua esposa, talvez seja o seu marido, os seus filhos. Talvez você não consiga, tá tão ocupado com aquela promoção, que não é errado, tá, gente? Tá tão ocupado em querer ganhar mais dinheiro para aquela viagem, nada de errado com isso. Eu também faço isso. Tá tão ocupado trabalhando para pagar aquela conta, e tenho tantas para pagar e trabalho muito para isso. Mas eu tenho certeza que dentro da sua agenda, em algum momento, existe um tempo que você sim pode tirar para você ouvir alguém. Às vezes não é ficar falando e blá, 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 e dando opinião. Às vezes é ouvir primeiro, sentir. Se você acredita no cara lá de cima como eu, às vezes não tem muito que eu possa fazer. Eu tenho uma pessoa nesse momento que eu estou fazendo o que eu posso, mas eu sinto que não é o suficiente. Então o que eu fiz? Eu dobro o joelho todos os dias no chão, em algum horário do meu dia, e falo, Senhor, estou aqui, Pai. Preciso de ajuda para essa pessoa. Olho por ela e oro por ela. E oro fervorosamente por ela. E tenho feito isso todos os dias. Mesmo assim, eu ligo para perguntar como é que ela tá, como é que eu posso ajudar, o que ela fez de diferente, se colocou algum movimento na vida, se ela tá fazendo algo para que ela saia de onde ela tá e vá para um outro lugar. E até esse momento, porque eu não tô aqui para contar que eu sou o foda, o cara de sucesso, que não, até esse momento a pessoa diz, não consigo. Tenho pensado, mas não consigo. Tenho refletido, mas não consigo. Lembra aquele livro que eu te mandei e leu? Não, nem consegui abrir ainda. Mas a questão é que eu não vou desistir. Eu vou pedir para você. Eu não quero implorar que fica feio, mas eu vou insistir com você. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Nós viemos sozinhos para esse mundo, vamos voltar sozinhos, e tudo isso é sobre nós. Tudo o que acontece é sobre nós, mas ajudar o próximo, olhar para os nossos irmãos e tentar fazer algo. Quando eu digo irmãos, é os amigos do trabalho, é o irmão de carne, é a mãe, é o pai, é qualquer pessoa. Também diz muito sobre você. Eu não estou dizendo para você perder o seu tempo, para você gastar toda a sua energia com isso, ou todo o seu dinheiro, ou você parar de viver a sua vida para viver a do outro. Nunca faça isso. Mas procure tirar um pouquinho do seu tempo e observar o comportamento de quem está gritando em silêncio por ajuda. Talvez essa insistência, esse abraço, esse beijinho, essa mensagem, esse áudio, esse vídeo que você vai enviar, pode ser que resolva na primeira ou na 732. Mas em algum momento, se você não desistir, essa pessoa pode entender. Uau, alguém está zelando por mim, ou orando por mim. E a pessoa pode sentir, de dentro para fora, algo maior. Às vezes ela está tão tomada por coisas que ela não consegue enxergar. E o meu pedido para você hoje é que você observe. Talvez você possa fazer muito por alguém, mas não sabe como. Ah, eu não tenho dom. Você tem o dom de ouvir. Beijo no seu coração. E se você também precisar, eu tô aqui para te ouvir.